Amém, irmãos? Graças e paz a todos. Irmãos, quando a apóstola Janaína ela ministrou o arrebatamento em mim, irmãos, quando ela tocou em mim, irmãos, o meu corpo, ele recebeu uma carga de choque, como nunca antes, irmãos. E eu já caí assim no chão e eu pegando aquela carga de choque no meu corpo, sabe? E eu sentindo, irmãos, assim, o meu corpo assim como se ele fosse explodir com aquela glória. E aí nisso, irmãos, os anjos do Senhor apareceram para mim. Ali eu fiz a pergunta aos anjos do Senhor. E ali, irmãos, o Senhor, ele me levou até o céu. E quando, irmãos, eu vou chegando no céu, a minha alma, ela está com o anjo do Senhor. E eu estou vendo os anjos do Senhor descendo na terra. E aí, irmãos, o Senhor falava bem assim para mim, que enquanto a gente está orando aqui na igreja, irmãos, tem pessoas que no mundo inteiro estão se voltando para Cristo. E aí, irmãos, eu via milhares e milhares de anjos voltando, irmãos, aqui para a terra, guerreando em favor da igreja do Senhor. E eu dizia: Senhor, por que tem pessoas no mundo inteiro que elas estão se voltando para Ti? Porque tem pessoas que ainda nem nos conhecem, Senhor. E aí o Senhor falou bem assim: não é assim que funciona. A oração de vocês está tocando em pessoas que vocês nem conhecem, e que elas nem conhecem vocês. E isso está transformando no meu reino, para que elas venham se voltar a mim. E quando eu chegava, irmãos, lá no céu, eu via um leão. E eu começava a conversar com esse leão. Ele dizia uma palavra para mim. Ele dizia assim: preparai as vossas armaduras. E ele dizia assim: ó casa de Israel, preparai as vossas armaduras. E eu começava a dialogar, irmãos, com aquele leão. E aquele leão dizia que era para a gente se preparar, para a gente preparar o nosso capacete, a nossa espada, né? Para a gente andar na verdade, etc. Nesse momento, irmãos, eu via uma multidão de gente no céu, alegre, dançando, andando, correndo. E eu dizia: Senhor, por que essas pessoas, por que eu estou vendo todas essas pessoas? E o Senhor falava: por causa da oração lá na terra. E eu dizia: Senhor, mas a palavra fala que a festa no céu quando o pecador se arrepende. Aí o Senhor falava bem assim: mas eu vou te contar um outro segredo, que eu já comecei a contar a você. Quando tem um povo que ora, essa oração, ela está transformando na vida de alguém, mudança. E essa pessoa, ela está se arrependendo do seu pecado. E lá no céu tem festa assim. Não é só quando a vida vem no altar se reconciliar com o Senhor. Irmãos, são mistérios de Deus que o homem não consegue compreender. Essa é a palavra que eu tenho para te dizer nessa noite. Nesse momento, irmãos, o Senhor ele me levava em um outro ambiente no céu. E ali, irmãos, eu vi algumas pessoas adorando o nome do Senhor. Eu via, irmãos, um coral adorando a Deus em ordem. E essas pessoas, elas estavam tocando instrumentos musicais. E os meus olhos, irmãos, iam em direção em uma mulher. E o Senhor ele me levava diante dessa mulher. Essa mulher, ela estava tocando uma harpa grande, irmãos. Ela soltava aquela harpa e ela olhava para mim como se ela me conhecesse. Sabe, muito alegre, muito feliz. E ela me dava um abraço e me chamava pelo meu nome, irmãos. Ela dizia: servo do Senhor, Edilson, me dá um abraço. E eu dava um abraço naquela mulher, irmãos. E ali, irmãos, eu via que era aquela cantora, que há pouco tempo ela faleceu, que era a Ludmila Feber. E ali, irmãos, eu começava a conversar com essa cantora. E eu dizia assim: você foi salva, mulher? E ela dizia: sim, eu fui salva. Eu fui salva, sim. E ela dizia assim: no meu leito de morte, eu me converti de verdade. Ela dizia assim: no meu leito de morte, eu disse para o meu Senhor: Senhor, eu quero andar na tua doutrina. Ela disse isso para o Senhor. Aí o Senhor falou bem assim para ela: acabou a tua história aqui na terra. Então por isso você não vai andar na doutrina na terra, mas a tua história
vai começar aqui no paraíso comigo. E ali, irmãos, eu via que ela estava no céu. E ela começava a falar que ela tinha se arrependido de todo o coração, que ela tinha deixado a vaidade, a maquiagem, né, os brincos, os colares. Ela dizia: Senhor, eu vou deixar tudo isso na terra, Senhor, porque eu estou no leito de morte, eu estou sentindo a morte me chamando. Eu, Senhor, quero uma chance, Senhor, eu vou viver na tua doutrina, ela dizia. Aí o Senhor diz assim: infelizmente não é mais possível, acabou a tua história aqui na terra, mas eu estou recebendo a tua oração e você será salvo. E ali, irmãos, eu vi ela ali no céu, sabe? E eu ficava ali um momento, irmãos, me abraçando com aquela mulher. Ela olhava para mim como se ela me conhecesse na terra, irmãos. E ali eu entendi, irmãos, porque somos irmãos em Cristo Jesus. E nesse momento o Senhor, Ele me tirava dali. E ali, irmãos, o Senhor, Ele me mostrava uma cena. Eu não ia no inferno. Lá do céu, o Senhor me mostrava um telão. E eu via um homem no inferno. E esse homem, o Senhor falava que era Ben-Iri. Um homem, irmãos, que já foi muito usado por Deus nessa terra. E o Senhor falava bem assim, que ele não é mais casa do Senhor, ele é casa de demônios. E eu dizia: Senhor, por que ele não é mais a tua habitação e é a habitação de demônios? E o Senhor falava bem assim: todo esse poder que ele tem, tudo pertence ao diabo. E nesse momento, irmãos, eu via um demônio com cabelo muito grande, numa espécie como de homem. E eu via esse demônio, irmãos, tocando na mão dele e passando poder para ele. Eu via esse demônio dando autoridade para ele, para que ele viesse orar pelas pessoas e essas pessoas fossem curadas. E ali, irmãos, o Senhor falava bem assim: engano do diabo, porque ele é casa de demônios. E o Senhor dizia bem assim: pois ele olhou para ele e ele quis ser igual a mim. E o Senhor começava a falar, irmãos, que existe só um Deus, que é o nosso Senhor Jesus Cristo na terra. E o Senhor começava a dizer, irmãos, que aquele homem tinha deixado a vaidade entrar no coração dele, que quando ele se vestia, que quando ele se veste ainda, ele se sente como um Deus na terra. E o Senhor falava assim: eu abomino isso, porque ele é pó, ele é terra. E nesse momento, irmãos, eu via um vaso já na igreja. E aquele vaso, irmãos, ele estava girando. Ele estava girando. E eu via uma mão, irmãos, moldando aquele vaso. E de repente, irmãos, aquela mão jogava fogo dentro daquele vaso. Aí o Senhor dizia assim: assim eu estou fazendo com a minha igreja. Esse vaso representa toda a obra no conjunto. É assim que eu quero que a minha igreja esteja. E eu vi, irmãos, aquele vaso girando, sabe? E nesse momento, irmãos, o Senhor, Ele me levava de volta a conversar com aquele leão. E aquele leão, irmãos, ele olhava para mim e ele dizia bem assim: eu vou descer lá na terra nesse momento e você vai comigo. E nesse momento aquele leão, irmãos, ele se transformava em uma águia. E essa águia, irmãos, ela saía descendo, ela saía rasgando os céus. E quando ela chegava assim, irmãos, perto dos rios, os rios, eles se abriam, irmãos. E ali eu entendia que era o próprio Deus, irmãos, a própria glória, o próprio poder de Deus, irmãos, rasgando sobre os céus e os mares se abrindo. E aquela águia, irmãos, ela entrava dentro daqui da igreja, irmãos, e eu começava a ver, irmãos, as armaduras espirituais. E o Senhor falava bem assim: diga para a minha igreja que eles venham cuidar todos os dias das armaduras de guerras que eu tenho dado para cada um deles. Não é só para quem entra no nível de guerra, é para cada um que tem orado. O Senhor mandava eu dizer isso. Essa foi a minha experiência, irmãos. A graça e a paz do Senhor Jesus a todos os amados irmãos. Aqui quem vos fala é o apóstolo Juscelino Alves, pastor presidente do Ministério Apostólico Internacional Shalom. Quero começar
né, meu relato, né, meu comentário acerca dessa experiência, uma palavra que está lá em Romanos, capítulo 9, versículo 14, 15 e 16, que diz assim: Que diremos, pois, que há injustiça da parte de Deus? De maneira nenhuma, pois diz a Moisés: Compadecer-me-ei de quem eu quiser me compadecer, e terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia. Assim, pois, isto não depende do que quer, nem do que corre, mas de Deus que se compadece. Amém, amados irmãos. Que experiência forte, né, irmãos? Meu Deus, sabe? Esses dias, né, o dia que teve essa experiência para mim foi o dia, sabe, um dos dias mais fortes que já teve na igreja. Muita unção, muito poder, muita gente falando em línguas, muita gente sendo arrebatada, muita gente, sabe, dançando no Espírito, na presença do Senhor. Meu Deus do céu, foi um dia glorioso. E aí, do nada, o Edilson chega com essa experiência, sabe, assim, muito forte, né? A apóstola orou nele, ele foi em arrebatamento, e aí o Senhor deu essa experiência a ele, sabe? No começo ele estava meio apreensivo de falar, mas, né, o Senhor confirmou, né, a experiência, e, né, você está aí, né, você está aí ouvindo, você ouviu essa experiência muito forte, né? Uma pessoa, talvez alguém possa dizer assim: apóstolo, mas como? Ela não andava na sã doutrina, sabe? Aí agora assim é muito fácil, eu vou pecar minha vida inteira, no último dia eu vou me converter, eu vou aceitar o Senhor, né? Eu vou me reconciliar, sabe, queridos? Cuidado, para que aquele dia não chegue como um ladrão, a morte não chegue subitamente. Passamos a nossa vida toda ouvindo a palavra, né, de que Deus, tem uma palavra que diz assim: Deus não vê como o homem vê, né, irmãos? Deus, ele é justiça, mas também é amor. Claro, Deus, ele é amor, mas também é justiça, sabe, irmãos? Então o testemunho foi bem claro, né? Aquilo que o Senhor falou, aquilo que o Senhor mostrou. Apóstolo, mas tem outros canais aí, teve um canal aí que viram ela no inferno, sabe? Tem uma parte aí da experiência que o irmão disse, não me contou, irmãos, não contou no áudio, mas ele mandou mensagem para mim logo em seguida, depois de mais ou menos uma hora, meia hora que ele chegou na casa dele. E eu vou ler na íntegra aqui a mensagem dele, deixa eu mostrar aqui. Ele disse assim: tem uma parte da experiência, apóstolo, que a Ludmila falava para mim, né, falava assim: conta a experiência de arrebatamento, fala que você me viu aqui no céu. E ele escreveu assim também: o Senhor falou também que a pessoa que viu ela no inferno é um servo, né, uma serva do Senhor, mas tem muitos embaraços de Satanás e que gosta de estar sempre certo, né, ou certa, não sei, e que gosta de julgar, e isso pode levar essa pessoa para o inferno. E ele colocou assim: a Ludmila falava com propriedade para mim quanto ao arrebatamento. Ali eu entendi como se lá no céu ela passou a conhecer os mistérios dos arrebatamentos. Olha só, irmãos, ela teve a mente transformada com certeza ali e passou a conhecer, né, os segredos e mistérios de Deus, né? A própria palavra diz que seremos transformados. Então, irmãos, temos que ter muito cuidado com o embaraço de Satanás, irmãos. Temos que ter muito cuidado para não falar as coisas. As pessoas me perguntavam, logo quando a Ludmila morreu, as pessoas me perguntavam: poxa, Ludmila e tal, já viram aí, sabe? Fulano de tal viu ela no inferno, não sei quem. Irmãos, eu não gosto disso, sabe? Eu acho isso uma falta de respeito, sabe? A pessoa acabar de morrer, no outro dia já ter experiência, né, da pessoa no inferno, sabe, queridos, né? Não sei também se foi no outro dia, não sei também se foi alguns meses, também não quero saber, irmãos, sabe? O que interessa é que, né, nós tivemos essa experiência, né, para você ver. Por que, apóstolo, você postou essa experiência, então, né? O que isso vai me edificar? É para você ver, irmãos, que Deus, né, ele é um Deus de misericórdia. Talvez você ache pesada a doutrina, né? Talvez você ache pesado, mas eu quero te dizer que Deus, ele colocou a doutrina na nossa vida, a sã doutrina, para que a gente tenha uma esperança de salvação, né? Para que a gente tenha uma esperança de que possamos ir morar na glória com Ele. Amém? Então Deus, ele não é somente um Deus, sabe, talvez você ache rigoroso a doutrina, mas a palavra de Deus fala que Deus exige de ti menos do que a tua iniquidade merece. Amém? Está lá no livro de Jó, se não me engano, 10:6, né? Capítulo 10, versículo 6, capítulo 6, versículo 10, algo assim. Não me lembro muito bem, fugiu agora. Mas, irmãos, é isso, sabe, irmãos? Deus, ele se compadece de quem ele quiser se compadecer. Tem um versículo que diz assim: quem pois conheceu a mente do Senhor? Quem é que pode dar ordens ao Senhor?
Sabe, irmãos, eu vejo pessoas contando experiências, eu vejo pregadores aí até muitas vezes nos criticando, sabe, como se conhecesse o céu como a palma da mão, mapeando o céu. Irmãos, quem conheceu a mente do Senhor? Quem é que pode dar ordens ao Senhor? Está aqui a palavra, acabamos de ler a palavra. Terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia. Me compadecer-me-ei de quem eu quiser me compadecer. Eu vou julgar, irmãos. Eu vou julgar, vou dizer, isso é errado, Deus não pode fazer isso. Estava vendo, alguém chegou comigo essa semana, né? Que um pastor e um pregador estava criticando Jesus por ter feito, transformado água em vinho. Sabe, irmãos? Então as pessoas falam de tudo, né? Estava até no livro de Judas, se não me engano, até daquilo, falam daquilo que não entende, e até aquilo que entendem falam, né? Vamos assim dizer, escarnecendo. Sabe, queridos? Deus não é um Deus de confusão, Deus é um Deus de amor, um Deus de paz, e eu creio sim, né, assim como essa experiência não falou só da Ludmila, falou também, né, de outro pastor, você ouviu aí, não vou comentar acerca disso, né, irmãos, mas essa experiência teve confirmação. Na verdade foram 2 pessoas que viram a Ludmila no céu, logo em seguida a irmã Ana Cássia também viu, vou postar a experiência dela em outro vídeo, mas, irmãos, é isso, irmãos, sabe, se prepare, igreja. Se prepare, o Senhor resolveu ter misericórdia, mas para algumas pessoas a morte ela vai vir subitamente. Talvez não dê tempo de se converter, talvez não dê tempo de pedir perdão. Sabe, não se iluda também com isso, irmãos. Não se iluda. Teve uma cantora aí que a irmã viu em arrebatamento, né, que no avião estava caindo, ela pediu misericórdia, ela pediu perdão, e aí foi para a balança. Sabe, que foi para a balança. Então as mais obras estavam piores do que aquele momento ali, do que aqueles segundos ali. Sabe, queridos? Então, que possamos estar preparados na presença do Senhor. Amém, queridos? Vamos orar. Senhor, meu Deus, meu Pai querido, Pai amado, entra na Tua presença agora, meu Pai, apresentando, meu Deus, cada um dos Teus filhos, Pai, que estão ouvindo essa experiência, que ouviram, meu Pai, querido amado, que chegaram até aqui no momento da oração. Eu peço, Senhor, a Tua graça, eu peço a Tua misericórdia sobre mim, assim como Tu exerceu, Pai, a Tua misericórdia na vida, Pai, desta mulher, Pai, assim também, Pai, exerce sobre a nossa vida, Pai. Senhor, continua falando conosco, continua nos ajudando, continua ministrando o nosso coração, para que possamos entender, meu Pai, a sã doutrina, para que possamos aplicar nossas vidas, para que possamos andar sob a Tua direção, andar, meu Pai querido, nos Teus caminhos. Senhor, faz um grande avivamento nesse país, faz um grande avivamento nesse planeta, onde tiver um servo, uma serva com o coração voltado para Ti, Senhor. Visita, Pai, visita com experiências de arrebatamento, visita, Pai, em visão, visita em revelação, visita em sonho, visita na palavra. Senhor, faz um verdadeiro rebuliço, Pai, nessa terra, Pai, eu Te peço, meu Pai. Muito obrigado, Pai, por essa experiência. Muito obrigado por tudo. Em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Tome posição como um soldado forte. Não perca o teu alvo, desafie até a morte. Mesmo subjugado, atingido e humilhado, não desça do seu barco, a vitória é do outro lado.